Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo, bem-vindos ao canal. Hoje falaremos sobre a classificação da pneumonia adquirida na comunidade de acordo com a sua gravidade, após a nossa vinheta. Então, como saber a gravidade da pneumonia? Então, a gravidade da pneumonia ela é avaliada baseada em alguns scores, como, por exemplo, o índice de gravidade da pneumonia, o PSI, ou o CURB-65, que é o score de gravidade da BTS. Qual a importância de se avaliar a gravidade da pneumonia? É importante principalmente para avaliar o prognóstico, ou seja, a mortalidade provável em 30 dias e também é importante para definir o tratamento, se o tratamento vai ser feito ambulatorialmente ou se o tratamento ele vai ser feito no hospital a partir de internação hospitalar. Então aqui nós podemos ver os parâmetros do índice de gravidade da pneumonia. Então nós temos parâmetros demográficos, como por exemplo a idade. Para as mulheres é a idade menos 10 e se o paciente for procedente de asilos é a idade mais 10. Já com relação à comorbidade, pelo índice de gravidade da pneumonia, neoplasias é adicionado 30 pontos, para doenças hepáticas 10 pontos, insuficiência cardíaca congestiva mais 10 pontos, doença cerebrovascular mais 10 pontos e doença renal mais 10 pontos. Com relação aos achados laboratoriais e radiológicos, para o paciente que tem um pH plasmático inferior a 7,35, ou seja, acidose, é adicionado 30 pontos. Se o paciente tiver feito ureia sanguínea e essa ureia for superior a 65 mg por decilitro, é adicionado 20 pontos. Se o paciente apresentar concentração de sódio plasmático inferior a 130 miliequivalentes por litro, é adicionado 30 pontos. Para o paciente com glicose superior a 250 mg por decilitro, é adicionado mais 10 pontos. Se o paciente apresentar um hematócrito inferior a 30%, mais 10 pontos. E para a pressão de O2 inferior a 60 milímetros de mercúrio, é adicionado mais 10 pontos. Radiologicamente, se for detectado derrame pleural, é adicionado mais 10 pontos ao score do paciente. E no exame físico, alteração do estado mental, 20 pontos ao score do paciente. Se o paciente apresentar uma frequência respiratória superior a 30 ciclos por minuto, mais 20 pontos. Pressão arterial sistólica inferior a 90 milímetros de mercúrio, mais 20 pontos. Temperatura corporal inferior a 35 graus Celsius ou superior a 40 graus Celsius, é adicionado mais 15 pontos. E o pulso maior ou igual a 125 batimentos por minuto, é adicionado 10 pontos ao score do paciente. Depois que esse paciente ele tiver calculado o seu score, ele vai ser colocado em algum dos grupos, ele vai ser estratificado. Ele vai pertencer à classe A se ele apresentar uma pontuação 0, ou seja, a mortalidade dele vai ser em torno de 0,1%, ele vai ser tratado ambulatorialmente. Ele vai ser tratado ambulatorialmente também se ele pertencer à classe 2, se ele ficar com um score menor ou igual a 70 pontos, mas nesse caso a mortalidade aumenta para 0,6%. Se o paciente ficar com a pontuação entre 71 e 90 pontos, ele vai pertencer à classe 3, com a mortalidade em torno de 2,8%, que ele vai ser tratado em ambulatório ou vai ser tratado com a internação, mas internação breve. Para os pacientes que atingem uma pontuação entre 91 e 130 pontos, eles pertencem à classe 4, com mortalidade de 8,2%, e esses pacientes eles precisam de internação. E para os pacientes que atingem uma pontuação superior a 130 pontos, esses pacientes pertencem à classe 5, com mortalidade bem alta, 29,2%, e esses pacientes também precisam de internação. Já pelos critérios de CURB-65, CURB é uma sigla que significa o C de confusão mental, e se o paciente apresentar confusão mental, ele recebe um ponto no score de CURBS. O U de ureia acima de 50 mg por decilitro. Se o paciente apresentar ureia superior a esse valor, ele também recebe um ponto no score de CURBS.
O R é de frequência respiratória. Se a frequência respiratória do paciente for superior a 30 incursões por minuto, ele também recebe um ponto no score de Kurbs. O B é de pressão sanguínea. Se a pressão arterial sistólica for inferior a 90 milímetros de mercúrio e a diastólica inferior a 60 milímetros de mercúrio, esse paciente também recebe um ponto no score de Kurbs. E o 65 é de 65 anos. Se a idade do paciente for superior a 65 anos, ele também recebe um ponto no score de Kurbs. E como é que é feita a estratificação desse paciente baseado no score de Kurbs 65? Se o paciente apresentar entre 0 e 1 ponto, significa que esse paciente ele tem uma mortalidade baixa, em torno de 1,5%, e é um provável candidato ao tratamento ambulatorial. Já se, pelo score de Kurbs, esse paciente apresentar uma pontuação de 2, a mortalidade dele é intermediária, em torno de 9,2%, e deve-se considerar um tratamento hospitalar. Ele precisa ser internado no hospital para tratar essa pneumonia. E se o paciente apresentar um score de Kurbs 3 ou mais, a mortalidade dele é alta, em torno de 22%, e deve-se fazer também um tratamento hospitalar, pois esse paciente apresenta uma PAC grave. Se esse score for entre 4 e 5, deve-se avaliar se essa internação ela deve ser feita na UTI. Mas se o paciente não tiver dosagem de ureia, deve-se utilizar o score de CRB 65, já que ele não tem ureia, deve-se estratificar utilizando apenas os outros parâmetros. Se ele tiver uma pontuação de 0, mortalidade baixa, provável tratamento ambulatorial. Se o score dele for entre 1 e 2, mortalidade intermediária, o tratamento dele é hospitalar. E se o score dele for entre 3 e 4, mortalidade alta, deve-se fazer uma hospitalização urgente, muito provavelmente internação em UTI. Então, a Sociedade Brasileira de Pneumologia ela recomenda o uso do CRB65, se não tiver os valores de ureia, associado a outros parâmetros que juntos vão dar uma segurança maior para o tratamento do paciente. Então, quais são esses outros parâmetros? É a extensão radiológica, é a saturação de oxigênio, os fatores sociais e econômicos e também a viabilidade do uso do antibiótico oral, se é possível ou não utilizar antibiótico oral no paciente. Então, baseado na gravidade da pneumonia, nós temos os prováveis micro-organismos. E é por essa razão que entender a gravidade da pneumonia vai nos dar um direcionamento de qual o tratamento mais indicado para aquele paciente do ponto de vista do tratamento empírico. Então, ambulatorialmente, ou seja, aqueles quadros mais leves de pneumonia, nós temos os seguintes patógenos mais comuns. O Streptococcus pneumoniae, que é comum a todos os tipos de pneumonia, sejam eles leves ou graves, mas nós temos também Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, os vírus respiratórios, o vírus H1N1 e também outros vírus respiratórios, e Haemophilus influenza. Todos esses são micro-organismos que são comuns nos quadros leves de pneumonia. Já nos quadros mais graves, naqueles quadros onde o paciente precisa ser internado, mas não precisa estar no UTI, ou seja, uma pneumonia considerada moderada, além dos micro-organismos anteriores, Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, os vírus respiratórios e Haemophilus influenza, nós temos também a Legionella. Então, nós precisamos considerar a presença ou não de Legionella, ou seja, o tratamento precisa cobrir a Legionella para que esse tratamento ele seja efetivo. E nos quadros graves de pneumonia, aqueles que precisam ser internados e precisam também de uma UTI, além de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Legionella e o vírus influenza H1N1, nós temos 2 micro-organismos aqui também que podem estar envolvidos com a gravidade da pneumonia, que são os bacilos gram-negativos e também o Staphylococcus aureus. Por essa razão, o tratamento para a pneumonia grave também precisa levar em consideração a presença desses micro-organismos. Você gostou dessa videoaula?
Você acha que o assunto que eu trouxe para você, ele é relevante não apenas para você, como também para outras pessoas? Então não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Também, se preferir, pode assinar o canal, afinal de contas, outros vídeos você vai ser notificado se eles chegarem ao ar. E também marque um like nesse vídeo, afinal de contas o YouTube ele considera o like como um parâmetro importante para divulgar esse vídeo para outras pessoas. E se você quiser me seguir nas redes sociais, aqui na tela nós temos algumas delas. Lá podemos trocar uma ideia, lá podemos ampliar a discussão que iniciamos nessa videoaula. Até a próxima videoaula.